Então vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui de HTML e nessa aula a gente vai ver como é que funcionam formulários no HTML. Se você ainda não viu a aula passada, esse aqui é o conteúdo da aula passada. Eu ensinei como é que faz para a diferença entre div e span. E nessa aula nós já vamos direto para formulário, eu não vou usar isso aqui. Se você não viu a aula passada é só você voltar em uma aula que você vai achar ela aí e você vai poder entender como é que funciona div e span. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente inserir um formulário no HTML, a gente vai precisar abrir a tag de formulário. Dentro da tag de formulário, a gente costuma pôr alguns atributos para ela. Um atributo que a gente costuma pôr é action. Essa action é o que vai enviar esse formulário para algum lugar. Normalmente a gente envia para um servidor, ou JS, ou PHP, Python, bom, qualquer tipo de servidor. Eu vou colocar aqui vamos dizer que existe um arquivo index.php, esse arquivo não existe, esse aqui é só um exemplo, só para enviar esse formulário para algum lugar. Quando a gente enviar, vai enviar para uma página vazia. Outro atributo que a gente tem que colocar no nosso formulário é o método. O método, ele pode ser getPostDialog. Post é quando você quer enviar, por exemplo, tem um formulário com o nome de usuário e senha. É melhor você enviar por post. Por quê? Porque senão, se você envia ele por get, as suas informações vão aparecer na URL aqui em cima, aqui, ó, no navegador. Aí qualquer usuário vai poder ver sua senha, seu nome de usuário e informações sensíveis, no geral. Em geral, informação sensível você envia por post, não por get. No nosso formulário a gente vai ter informações sensíveis, que a gente vai ter senha, então a gente vai enviar por post. Então, o básico é isso aqui do formulário. Você cria a tag form, informa uma ação, vai enviar um arquivo para qual lugar, para qual tipo de servidor, PHP, JS, Python, qualquer tipo de servidor, e o método que ele vai enviar essa informação. Porque no geral o formulário é feito para enviar informação para algum lugar, né? A primeira coisa que você vai criar dentro de um formulário, normalmente é uma tag input. A tag input, normalmente ela já vem como texto. Você viu que eu cliquei ali, ela já veio como texto. Então eu vou salvar aqui para você ver como é que ela vai ficar ali, ó. Eu vou salvar. Tá vendo que apareceu uma caixa de texto aqui? Eu posso colocar qualquer coisa quando o input é type texto. Mas eu posso mudar aqui o tipo. Mas por enquanto eu não vou mudar não. Como veio sozinho aqui, o usuário não sabe o que ele tem que colocar aqui dentro. Para o usuário saber o que ele tem que colocar aqui dentro, eu vou criar uma outra tag aqui dentro do formulário chamada label. A tag label serve para etiquetar mais ou menos aqui o que vai ser esse meu input. Por exemplo, usuário. Vou salvar, vou atualizar aqui, ó. Então agora ele sabe que aqui precisa colocar o usuário. Por exemplo, João. Então aqui vai ser o usuário João. Tá vendo que quando eu clico aqui em usuário, não vem aqui para dentro da caixa? Então o navegador não sabe que essas duas coisas elas estão juntas. Então eu preciso etiquetar esses dois campos para que o navegador saiba que eles estão juntos. No label, eu vou usar uma etiqueta chamada for. Aqui eu vou usar user ou usuário, vou pôr em português. Aqui eu não vou colocar acento, porque é só uma etiqueta. E aqui no input eu vou colocar um ID. Opa! ID. Usuários. Vai ser o mesmo nome, por quê? Porque os dois vão estar ligados um com o outro. Vou salvar aqui e vou mostrar para vocês, quer ver? A hora que eu clicar aqui em usuários, já viu que já veio aqui para a caixa para mim digitar? Então agora esses dois campos estão ligados. O for serve para etiquetar aqui o label e o input serve, o ID, que é identificador único, né? Serve para o input. Agora que eu criei um label e um input para o usuário, eu vou criar aqui um campo para senha. Eu só vou mudar aqui o form para senha, o tipo, o ID também para senha, e o tipo aqui eu vou mudar, em vez de ser texto, vai ser password. Ou seja, aqui dentro do campo vai ficar, os dados vão ficar escondidos. Você vai ver como é que vai funcionar aqui, ó. Vou atualizar a página. Ah, sim, eu não mudei aqui, né, o usuário aqui, ó. Eu vou colocar aqui senha. Tá. Agora mudou. Ficou tudo dentro de uma linha só. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui, ó, depois do input do usuário. É só colocar aqui, ó, br
salvar. Pronto, pulou para a linha de baixo. Então aqui eu tenho dois campos, usuários e senha. Aqui dentro do usuário, por exemplo, vou colocar aqui João. A senha do João, 1, 2, 3. Tá vendo que ficou aqui escondido? Por quê? Porque esse campo aqui é um campo password, input type password. O input type texto não tem importância, é só para colocar um texto e então não tem importância, pode aparecer o nome aqui. Agora a senha já não pode aparecer, né? Então ela tá escondida aqui. Vou fazer o seguinte agora. Eu já tenho aqui um label para o usuário, um input para o usuário, um label para senha, um input para senha. Eu vou colocar aqui um botão para enviar esse formulário aqui, ó. Eu vou até colocar ele mais para baixo aqui, ó. Ele também vai ser um campo input, só que em vez de ser tipo texto ou tipo password, ele vai ser tipo button. Na verdade, eu vou colocar submit. Button é um botão aleatório, submit que é para enviar. Então aqui eu coloquei submit, salvar, vai aparecer um botão aqui, ó. Tá vendo aqui? Submit. Por que tá fazer a consulta? Porque eu não coloquei nenhum nome para ele. Eu quero que seja enviar ou cadastrar. Aqui então eu vou mudar o valor aí. Vai ser cadastrar. Salvar. Vou alterar. Tá vendo? Ela já alterou. Quando eu clicar nele, ele deve enviar para a página index. A página index não existe, então ele não enviou para lugar nenhum. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui depois do password. É só pôr aqui um BR. Salvar. Aí eu vou atualizar. Ele pulou para a linha de baixo. Vamos dizer que tem alguma coisa de errado no meu formulário. Para ele não enviar aqui, ó. Vamos dizer que o usuário não colocou o nome. Por enquanto não está pedindo para checar nada. Agora eu vou adicionar essa checagem. Aqui no input do usuário, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, depois do type text, eu vou colocar aqui, ó, required. Vou salvar. Então toda vez que eu for enviar o formulário, aqui no botão cadastrar, ele vai falar, ó, preencha esse campo. Se esse campo estiver vazio, ele nunca vai enviar. Agora eu vou colocar qualquer coisa nesse campo, ele enviou o formulário. Enviou para lugar nenhum, né? Porque não existe essa página ainda. Então vamos para o próximo input, o próximo campo, né? O próximo campo que eu vou querer receber do usuário, eu vou copiar aqui só para andar mais rápido a aula aqui, não ficar muito enrolado. Vai ser o... Opa, label tem que estar aqui dentro. Isso. Vai ser o campo e-mail. Aí eu já vou alterar o for aqui, vou alterar o ID, e-mail. Vou alterar aqui o label, vai ser e-mail. E o tipo aqui, ó, tipo do input, vai ser também e-mail. Ou seja, deixa eu até colocar separado aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem aí, tá vendo? Então esse aqui é o label e o input do nome de usuário, aqui é o da senha e aqui é o do e-mail, certo? Eu vou salvar, vou atualizar aqui, já apareceu aqui o campo e-mail. Se eu for enviar aqui sem colocar um arroba, por exemplo aqui, ó. Aí ele pediu para mim digitar alguma coisa aqui, ó, né? Preencher esse campo. Eu vou até tirar esse required aqui, porque ele vai ficar enchendo o saco aqui. Agora eu vou tentar de novo, vou atualizar e vou tentar de novo. Tá vendo que ele tá mandando digitar um e-mail válido? Por quê? Porque eu coloquei o tipo e-mail. Então, se não tiver um arroba aqui, ó, um arroba alguma coisa.com, ele não vai aceitar. Ele não vai enviar. Por quê? Porque o tipo é e-mail, então ele só aceita aqui nesse campo que seja enviado e-mails. Outro campo que é bem comum da gente também usar em formulários é o campo data. Então eu vou copiar aqui novamente, né? Vou fazer o seguinte, vou colar aqui, vai ser o DT DT nasce. O que é isso aqui? Data de nascimento, tá? DT nascimento. Eu só abreviei. Data de nascimento. Aí aqui eu vou colocar normal. Data de nascimento. Que tipo que vai ser? Não vai ser e-mail, não vai ser texto, não vai ser password. O tipo vai ser date. Vou salvar aqui. Vou atualizar a página aqui. Olha aqui, já apareceu aqui para mim, ó. Data de nascimento. Aqui eu preencho, ou então eu clico no calendáriozinho aqui e escolho uma data qualquer. Então isso aqui serve para qualquer tipo de campo de data, né? Qualquer data você vai poder usar esse campo aqui, não precisa ser só para data de nascimento, pode ser para filtro, né? Por exemplo, eu quero de tal data até tal data. Você pode usar o campo date. Outro campo que é bem comum da gente estar usando em HTML é o campo quantidade ou campo número.
Por quê? Porque com o campo número você só consegue... Vou colocar aqui, ó. Quant. O ID vai ser também quant, né? Para ser o mesmo elemento, né? Os dois estarem casados aqui um com o outro. E vou colocar aqui o label quantidade. Aqui vai ser tipo number. Por que que o tipo number é usado? Por exemplo, eu quero... Aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Quantidade. Eu quero aqui, ó, selecionar só números. Aqui eu não vou... Quando eu for enviar, se tiver texto aqui, ó, tá falando para digitar um número. Aqui não vai aceitar, entendeu? Então aqui, e eu posso selecionar aqui, ó. Um problema é que ele também aceita diminuir aqui, ó, para números negativos, né? Vamos dizer que eu não quero aceitar números negativos no meu campo quantidade. Eu posso fazer o seguinte, ó, no tipo, né, eu coloquei number, aí aqui eu posso colocar a característica min para mínimo 0, ou seja, vou salvar aqui, ó. Vou atualizar. Agora aqui, ó. Chegou no 0, ó, tá vendo? Ele não desce mais. Eu também posso colocar um máximo aqui. É meio, pra nós aqui é meio inútil, mas vamos lá, né? Se a gente aprendeu o mínimo, vamos dizer máximo 10. É o máximo que eu vou aceitar. Salvei, vou atualizar aqui a página. Olha aqui, ó. Chegou no 10 e ele travou. Então ele vai ficar entre o 0 e o 10. Se não tiver problema de ter número negativo, você pode usar aí o número negativo sem problema, né? Eu vou até tirar aqui o máximo, porque é meio que inútil, né? Então, outro campo que é muito comum da gente ver em HTML é o campo radio, que é aqueles botõezinhos que você marca eles no formulário. Então, para criar um radio, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um label. Esse label vai chamar sexo. E o valor aqui dentro desse label vai ser sexo. E vou colocar um 2 pontos aqui, ó. Vou salvar, vou ver se vai aparecer aqui. Tá, já apareceu aqui, ó, sexo, né? Aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um input do tipo, não vai ser do tipo texto, vai ser do tipo radio. O name desse input vai ser masculino. O ID vai ser masculino. Eu vou salvar e vai aparecer um botão aqui pra mim, ó. Ainda não apareceu o nome masculino. Por que que ainda não apareceu? Porque eu ainda não coloquei um label pra ele. Então eu vou colocar aqui na linha de baixo um label pra ele. Label masculino. E aqui eu vou colocar com letra maiúscula masculino. Vou salvar, agora vai aparecer, ó, o label pra ele. Vou colocar um BR aqui só pra gente ver, né? Ele separado aqui, ó, pulou pra linha de baixo. Pular esse BR aqui. Então, eu criei para o masculino e eu vou criar para o feminino. Um input e um label. Aqui vai ser feminino. O ID vai ser feminino. O for vai ser feminino. E aqui também o que vai aparecer na tela, feminino. Certo. Vou atualizar aqui, salvei, vou atualizar. Beleza. Tá vendo que eu tô conseguindo marcar os dois? Ó, eu tô conseguindo marcar os dois. Eu não poderia marcar os dois. É porque o meu name aqui, ó, tá diferente. O name tem que ser igual. Eu vou colocar aqui, ó, sexo no name. E vou salvar aqui, ó. Agora eu não vou conseguir marcar. Vou marcar um ou outro. O name é igual para agrupar esses dois inputs, certo? Então ele sabe que esse input vai ser enviado para a mesma coisa. O name ele é usado para enviar mensagens. Esse campo vai ser enviado para o servidor. Lá no servidor ele vai receber isso aqui, ó, ele vai saber que ele tem que guardar esse campo dentro de sexo. Aqui se eu colocasse o number, o name aqui no number, ele sabia que ia ter um campo lá chamado quantidade e ele seria guardado. O ID é um identificador único e o for também é para linkar, um etiquetador para linkar o ID com o campo, né? Então aqui eu sei que esse campo está linkado com o label feminino, o campo feminino. O campo masculino está linkado com o campo masculino e o name, o servidor vai receber sexo lá, no campo sexo lá no servidor
quando eu enviar aqui os dados. Outro campo que é bem comum a gente ver também é aqueles campos que te dão escolhas. Eu vou criar aqui um label. Esse aqui vai ser o F. O F é o estado, né? E aqui eu vou colocar dentro do label estado. Vou colocar 2 pontos aqui. Aqui dentro e aqui embaixo eu vou usar o select. O ID do select vai ser o F, que é o mesmo aqui de cima, né? Que um vai ficar linkado no outro. E aqui dentro do select eu vou colocar opções. Por quê? Porque se ele for assim, eu vou salvar aqui, ó. Eu vou colocar um BR aqui, ó, depois também, só para dar uma quebra de linha aqui, ó. Vou salvar, vou atualizar, aqui, ó, tá vendo que ele me deu a opção aqui, ó, mas não tem nada aqui dentro do botão. Aqui, para que funcione, eu vou colocar uma opção, certo? Então, é uma option. Para cada option, eu vou colocar um value, que é o que vai ser cadastrado lá no meu banco, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, GO. Vou colocar até em minúsculo, né? Aqui dentro do option que eu vou colocar GO. Outra option. No caso aqui eu teria que colocar todos os estados do Brasil, né? Aqui, ó, SP. SP. Outro option. MG. Aqui eu não tô colocando em ordem, tá, pessoal? Aqui eu tô só cadastrando as opções. Aqui poderia ser para qualquer coisa, tá? Isso aqui poderia ser para estado, para meio de pagamento e aí vai. Vou usar só esses 3 aqui, vou salvar para não enrolar muita aula. Tá vendo que aqui já apareceu, ó, que eu posso selecionar uma opção que eu quiser? Então isso aqui serviria para qualquer coisa, tá? Isso aqui serviria para até para o sexo feminino e masculino também poderia ser escolhido por aqui. Outro campo que é muito comum também a gente ver em formulários é o checkbox. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou criar um label aqui. Label. Vai ser, o for dele vai ser aceita. Que é um formulário de aceitação. Você aceita os termos? Aí aqui eu vou colocar meu checkbox. Ele também vem dentro de um input. Input. Checkbox. O ID vai ser o mesmo aqui do for, né? O ID dele vai ser aceita. E eu vou salvar aqui e vou atualizar a página. Então, aqui, ó, você aceita os termos? Aí se eu marcar, está aceito. Se eu desmarcar, não está aceito. Vou colocar aqui um BR só para quebrar a linha e o botão ir para a linha de baixo, que o botão está aqui na mesma linha, né? Eu vou salvar aqui, vou atualizar, aí o botão passou para a linha de baixo. Toda vez que eu coloco o BR, quebra uma linha. Outro campo que é bem comum da gente ver também em formulários é um text area, que na verdade você vai pegar um texto grande, né? Pega um texto maior, porque aqui o input do tipo text, ele pega um texto, só que não é uma área muito grande, né? E o text area já pega uma área maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um label. Esse label vai ter um for, que vai ser o comente. Vou colocar comentário, né? Vou colocar inteiro. Comentário. E aqui vai ser comentário. Vou colocar o acento aqui no A. Aqui não precisa ser maiúsculo, tá? Que aqui é só é uma etiqueta. Aqui já vai aparecer na tela. Então aqui a gente já coloca certinho. Aqui embaixo do label eu vou colocar um text area. Vou colocar um text area. Eu já vou fechar aqui. Aqui já vai aparecer. Eu vou colocar um BR aqui para quebrar a linha, né? Aqui já vai aparecer um text area para mim aqui, quer ver? Vou salvar, vou atualizar. Aqui já apareceu um text area. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui também para ficar melhor no label, que aí esse text area vai passar para baixo. Vou salvar, vou atualizar. Aí, comentários. Vou colocar 2 pontos aqui, né? Isso. Vou salvar, atualizar, beleza. Aqui, ó, comentários. Então aqui eu posso escrever o que eu quiser. E quer dizer, eu vou colocar um ID aqui, né? O ID vai ser o mesmo. O ID vai ser comentário. Isso, ID comentário.
Tá vendo que a caixa ficou um pouquinho pequena aqui? Eu posso aumentar ela aqui na tela, tá? Eu posso fazer isso. Ou eu já posso definir que ela já vai vir num certo tamanho aqui no meu código. Por exemplo, eu já posso definir que ela vai vir com rows com 10 colunas e, quer dizer, 10 linhas, rows é linhas, e colunas, cols, ela vai vir com 50, certo? Aqui eu vou salvar, vou atualizar, tá vendo que ela ficou bem maior aqui? Então, aqui eu defino com a quantidade de linhas e quantidade de colunas, o tamanho que eu quero que ela já venha. Se o usuário quiser, ele pode aumentar e diminuir aqui direto também no navegador. Então, pessoal, esses são os principais campos que a gente normalmente coloca em formulário. Ah, tem mais um aqui, ó. Tem mais um campo aqui, ó. Vou colocar aqui do lado do cadastrar, input. Normalmente a gente quase não usa ele, mas também alguns formulários você vai encontrar. Eu vou colocar aqui o value dele. Vai ser resetar. Que ele vai servir para resetar o formulário. Vou atualizar aqui, ó. Apareceu aqui, resetar. Então, se tiver algo preenchido aqui, quando eu clicar em resetar, ele vai sumir com tudo que está preenchido, entendeu? Ele sumiu com as datas, sumiu com tudo. Então, esses aqui são os mais comuns da gente ver. Tem outros aí, mas a gente vai usar mais quando a gente estiver aprendendo alguma linguagem de programação, um PHP, um JavaScript ou qualquer outro tipo de linguagem. Por hoje vai ser só. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou da aula, não esquece de curtir lá, esquecendo. Se você gostou da aula, não esquece de curtir. Se inscreve no canal para continuar assistindo os vídeos dos cursos e dos próximos cursos que vão sair. E obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.